Tem hábitos que não aparecem, mas que transformam completamente a forma como você se relaciona com o mundo e com você mesma. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, ele não é baseado em coisas teóricas. Ele começa de verdade quando você decide observar melhor as suas atitudes, os seus pensamentos e a forma como isso reverbera na sua vida. Hoje eu quero te convidar a olhar para dentro de um jeito novo, mais consciente e com uma vontade de querer se melhorar, sabe? Acima de tudo, a gente não se melhora pro outro, a gente melhora pra gente mesmo. E eu quero chamar esse olhar para dentro hoje. Se você sente que tá na hora de mudar alguma coisa aí dentro, sempre com muita leveza, já deixa o seu like e vem comigo até o final do vídeo. Primeiro hábito para o desenvolvimento pessoal é aquele que a sua mãe já dizia: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. É engraçado que essa frase parece tão coisa de mãe, de tia, sabe, de família, mas ela é muito sábia. Essa é uma frase que sempre eu penso nela, assim, quando eu tô com algum tipo de dúvida, sabe, assim, do tipo, será que eu faço isso? Aí eu penso, eu gostaria que fizessem isso comigo? E, em geral, a resposta, se for não, a gente fala, bom, então não é muito legal que eu faça isso com a outra pessoa também. Isso pode parecer simples, mas às vezes a gente não pensa nisso, assim, a gente pensa, poxa, eu vou fazer isso aqui e pronto. Mas e se tivessem fazendo isso comigo, será que seria legal? Será que eu iria gostar? Será que ia ser bacana mesmo? Então, essa é uma frase que tá sempre na minha cabeça, então eu sempre penso nisso. E a minha dica aqui, pense você também, porque tudo que eu tô colocando aqui, gente, são coisas que eu realmente acredito, que eu realmente faço e que eu realmente passei, né? Eu passei por algumas situações em que realmente eu tive que pensar nessas coisas que eu vou falar aqui pra vocês e que eu já estou falando. Então, eu sempre coloco aqui a minha verdade nesse sentido, porque fez muito sentido pra mim e pode te ajudar também, pode fazer sentido pra você também. Segundo hábito que me ajudou muito: não gaste tempo brigando por quem não te ajudaria. Isso, gente, nossa, sério, eu sempre penso nisso, porque assim, houve um tempo na minha vida que eu vou dar um exemplo aqui, que é muito comum a gente sair brigando com os outros, que é na política, por exemplo, né? Eu defendo o político X e você o Y, e a gente se mata, a gente se engalfinha, a gente briga por causa do fulano e do ciclano. Mas na sua vida real mesmo, se alguma coisa acontecer, eles vão estar lá para te ajudar? Para te defender? Então, assim, eu tenho um posicionamento, que nem cabe aqui falar sobre isso, mas eu acredito, na hora do vamos ver mesmo, não vale a pena. Porque você não vai mudar a opinião do outro, muito provavelmente. Ainda mais se for de política mesmo, que é muito difícil mudar a opinião de alguém sobre alguma coisa. A pessoa, ela pensa e acredita no que ela quer. E segundo, que você vai gastar uma energia que vai mudar o seu dia, sabe? Para pior. Então, eu comecei a aplicar essa ideia em todo tipo de conflito que eu tenho. Porque, às vezes, não vale comprar aquela briga. Entende? Tem um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra. E nesse livro, uma das principais coisas que me deu um estralo assim quando eu li, foi exatamente isso que o autor colocava, né? Ele colocava lá, nem sempre o seu exército tem que ir para campo lutar. Porque aquela batalha pode não valer a pena. E é exatamente isso que acontece. Então, quando você estiver em algum conflito, não é que isso vai resolver 100% das vezes, mas ajuda muito, gente. Para e pensa antes. Dá uma respirada. Dá uma respirada. Pensa mais friamente. Fala assim, será que vale a pena eu brigar com essa pessoa por causa disso? Se você achar que vale a pena, que é algo que realmente, que essa batalha você precisa ir a campo, vá. Mas tenha esse momento de pensar. Será que vale a pena eu gastar a minha energia, mudar todo o meu dia energeticamente, porque vocês sabem que a gente fica chateada, a gente fica pensando naquilo. Eu, né, pelo menos sou escorpiana, eu fico
pensando naquilo, né? Fico pensando. Então, será que vale a pena você comprar aquela briga? Pensa sempre nisso, que isso aí me ajudou muito e me ajuda até hoje eu pensar nisso, se realmente vale a pena aquele BO. E se você já tá gostando desse assunto, coloca aqui nos comentários, me deixa o seu like e segue comigo pro final do vídeo. Terceiro hábito que eu passei a ter e que me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal foi: tente entender os dois lados da história. Isso eu aprendi a duras penas, tá, minha gente? Não foi assim, nossa, ela é tão evoluída. Não, já aconteceram várias coisas na minha vida para que eu chegasse nessa conclusão. Principalmente quando é uma história que você está muito propenso a pegar um lado. Por exemplo, é sua amiga e aí ela tá te contando um negócio que você automaticamente pega as dores dela. Pensando também no segundo hábito que eu dei, que é da batalha, né? Se você quer realmente gastar sua energia com isso, também serve pra cá. Eu penso nisso assim, tá, pode ser só uma coisa que a minha amiga tá me contando, e aí, enfim, eu posso ou não pegar o ranço, né, da pessoa que ela tá me falando, mas eu comecei a notar, por exemplo, que tem algumas situações, não são todas, porque às vezes a gente também conhece a outra pessoa e sabe como ela é ruim, ou encrenqueira, ou alguma coisa. Mas tem algumas situações que você não conhece a pessoa da qual a sua amiga, a sua colega tá falando. E você, às vezes, pega um ranço, pega as dores, assim, sem conhecer a pessoa de verdade. E às vezes a pessoa é legal. E aí? Ou pior, você trata mal a pessoa XYZ só porque a sua amiga ou seu amigo falou mal dela e ela nunca fez absolutamente nada de mal pra você. Gente, a gente faz isso o tempo inteiro. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes você não fez isso? Aí hoje, o que eu penso? Eu ouço a história. Nem sempre eu vou até a outra pessoa para ouvir a história, a versão da outra pessoa, mas eu evito ficar pegando ranço por tabela, sabe assim? Eu evito não gostar de graça da outra pessoa se ela não me deu motivo nenhum. Porque às vezes acontece um desentendimento da pessoa com a sua amiga, mas às vezes a sua amiga também não foi lá a flor que se cheire, sabe? Também aconteceu outra coisa para que a reação da outra pessoa fosse aquela. E que às vezes com você tá tudo ótimo, não aconteceu nada. Para que você vai se indispor com alguém que você mal conhece e que você não ouviu a versão daquela pessoa sobre a mesma situação? Então tenta se policiar com isso, porque isso foi um hábito assim que me ajudou muito a não me indispor com várias pessoas que eu poderia ter sem a pessoa fazer nada pra mim. Então assim, pode ser que eu não vá puxar conversa com a pessoa, né? Também não preciso ir lá puxar conversa. Mas se por acaso você encontrar com a pessoa ou se ela vier falar com você, tenha educação, seja cordial, porque, né, educação vem primeiro. Então a gente é cordial ali e é aquilo e acabou. Agora eu vou puxar um hábito aqui que não tem a ver com esses que eu falei até agora, mas que é muito importante também, que é o seguinte: olhe a natureza com outros olhos. Por que eu tô falando isso? Eu aprendi muito com a minha mãe a olhar as plantas e a natureza de uma outra forma, porque ela adora planta e ela tem milhões de plantas, e quando ela vai viajar, quem cuida das plantas sou eu, né? E eu aprendi a gostar das plantas por conta disso. Não, eu não sou uma apaixonada por plantas, mas comecei a respeitar as plantinhas muito mais. Porque é uma coisa diferente quando você está em contato com a natureza, é uma coisa muito louca. Às vezes eu vou só regar a plantinha e falo, gente, como que ela consegue viver só com água? É uma brisa, não é uma brisa? Mas é isso. Você fala assim, nossa, só de água e ar vive a plantinha, que coisa. Ai, gente, eu tenho essas brisas. E além disso, não foi só a questão das plantas e tal. Eu sigo algumas filosofias de vida em que elas sempre me levam pra natureza. Então, mesmo que a sua religião, a sua crença, o seu lifestyle não seja tão ligado à natureza, tenta observar a natureza de outro jeito. Porque, gente, a resposta de
tudo tá na natureza. Mesmo que você não tenha contato nenhum com ela, você pode tomar um remédio que a base é uma planta. E aí? Já pensou nisso? Às vezes você fez uma cirurgia e você vai passar uma pomada que a base também é de planta. Então, a maioria dos remédios é com base nas plantas, nas coisas da natureza. Pode olhar com mais detalhe e ver se não é verdade isso que eu tô falando. E claro que você pode ir para exemplos mais extremos, né? Vocês sabem aí o quanto o homem interfere negativamente na natureza com essas questões climáticas. Isso a gente já vê muito acontecendo no nosso dia a dia, né? Aquela chuva que é muito mais pesada, aquele sol que é muito mais quente. Fora outros fatores também que a gente mexe em tudo, né? Como asfalto, que é asfaltar tudo, falta verde. Então são muitas questões que no nosso dia a dia a gente consegue observar. E que se a gente estivesse mais em contato com a natureza, a gente estaria minimizando esses impactos de alguma forma. Então, resumindo, entre mais em contato com a natureza, seja do micro ao macro. É o que eu falei no outro vídeo dos hábitos, né? Não tenta mudar radicalmente, nossa, então agora todos os dias eu vou andar no parque e vou abraçar uma árvore. Não, se você não quiser, não. Mas você pode ir um dia no parque, você pode plantar uma pequena hortinha na sua casa, se você quiser. Se você não gostar de nada disso, você pode simplesmente beber mais água, que é da natureza também, e que vai te ajudar no seu próprio corpo. Então, olha com mais carinho a natureza, que não é clichê, tá, gente? Isso aí não é clichê mesmo. A natureza é muito maior do que a gente. E o último hábito que eu vou colocar aqui é: se inscreva nesse canal, porque aqui eu vou colocar muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, autocuidado, autoconhecimento, coisas com o seu corpo, porque, para quem não me conhece, eu sou professora de dança também, então de movimento eu entendo. Se você quiser visitar o meu outro canal, que é o Respira Sente Dança, vou colocar o link dele aqui também para você olhar vários vídeos, se você quiser movimentar o seu corpinho com mais frequência. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, qual hábito desses te tocou mais? Qual que você faria, qual que você não faria? E se tem algum hábito que eu esqueci, coloca aqui embaixo também, que eu vou adorar saber e ler aqui todos os comentários, porque eu leio todos os comentários aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.